Boa noite, meus caros. Vamos iniciar nossa aula de hoje, e hoje um pouco diferente, tá? Eu vou fazer algumas perguntas e eu gostaria que vocês respondessem. Já explicaram para vocês a questão das aulas práticas? Algum de vocês está sabendo a respeito delas? Estará aí muito bem acompanhado. Pessoal, alguns de vocês está sabendo a respeito das aulas práticas? Está ciente disso? Negativo, apenas comentaram na aula anterior, mas não chegaram a explicar a fundo, não, professor. Tá, tudo bem. Então eu vou explicar para vocês exatamente do que se trata, tá? É o seguinte: as aulas práticas estão sendo disponibilizadas, tá, em ondas a cada 5 dias, desde o dia 20 do mês de maio, tá? A primeira onda foi no dia 20, a segunda onda é hoje, dia 25, e a terceira onda no dia 1º de junho. Muito bem, e do que consiste essas aulas? Essas aulas, elas são uma forma de reforço para os acadêmicos dos cursos de TI, tá? Em especial, aquelas disciplinas que têm conteúdo prático. No caso, PO1 é uma das eleitas, tá? E como vocês devem ter percebido, eu já tinha falado isso para vocês desde o começo, o conteúdo que é cobrado de vocês no portal é um conteúdo que envolve a linguagem Java. E as aulas práticas vieram moldadas para Java. No entanto, desde o princípio, nós fizemos a escolha por estudar C Sharp, por ser uma evolução natural do que vocês viram em lógica de programação e algoritmos, certo? E também pelo fato de ser a linguagem carro-chefe aqui da cidade, né? Nós temos muito pouco conteúdo em Java e muito volume de trabalho disponível, muitas vagas de estágio, muitas vagas de trabalho voltadas para a linguagem de programação C Sharp. Bom, então reunindo esses atributos, eu decidi fazer o quê? Eu decidi preparar vocês com a linguagem C Sharp, mas sempre deixando bem claro que uma vez que você domine os fundamentos da programação orientada a objeto, você consegue trabalhar com qualquer linguagem de programação que utilize os conceitos. Lógico, dadas as devidas proporções. Por exemplo, a criação de uma classe em Python é diferente da criação de uma classe em Java. No entanto, Java e C Sharp são linguagens irmãs, porque ambas derivam do mesmo conceito. Ambas derivaram da mesma nomenclatura, né, da mesma documentação. Então, a escrita das duas é muito parecida. E vamos nos aproveitar disso, porque alguns de vocês precisam entender justamente essa questão. Coisas que eu expliquei para vocês já, quando vocês tiveram dificuldade lá perto da prova N1. Vocês tiveram alguma dificuldade a esse respeito. E eu expliquei isso para vocês, mas eu reforço mais uma vez. Uma vez que você conheça os fundamentos de programação orientada a objeto, você consegue programar em qualquer linguagem de programação. E eu vou provar isso para vocês hoje, a partir de hoje, como nós iremos fazer as aulas práticas. No entanto, o nosso conteúdo prático vai ser escrito em quê? Em C Sharp, tá? Já vou adiantar para vocês. Eu andei olhando os laboratórios, não tem nada muito complexo, não tem nada do arco da velha,
tá? São coisas relativamente simples que nós podemos fazer em pouquíssimo tempo, tá? Então, eu gostaria que vocês seguissem, né, tudo que vai ser passado, e é muito bom que a Croton tenha liberado isso, mesmo em forma de laboratório, em aula prática e tal, porque isso serve de revisão para vocês, para a nossa prova, na N2, tá? Então, nós iremos fazer um apanhado geral de tudo que vimos até agora, tá? Todos os conceitos de programação orientada a objeto serão vistos a partir desses laboratórios, tá? E o que é importante, e deixar isso bem claro para vocês, cada uma dessas aulas em que eu vou resolver os exercícios que estão lá no material prático que está sendo liberado, já está disponível para vocês o AVA, cada uma dessas aulas serão gravadas, tá? E eu vou deixar disponível em 2 lugares diferentes. Vai estar no Microsoft Teams, né? E possivelmente acessível através do portal, mas eu também vou colocar disponível para vocês no YouTube. Então vai estar disponível em 2 locais diferentes. Mas lembrem-se, é importantíssima a participação de vocês. Por quê? É uma excelente oportunidade de revisão de conteúdo. Então, nós iremos fazer o seguinte. Hoje, por exemplo, como que eu organizei isso, tá? Hoje, eu organizei da seguinte forma. Hoje é a primeira vez que a gente está fazendo, então para a gente se acostumar com isso. Então, na aula de hoje a gente vai fazer o primeiro laboratório das 7h30 às 8h30, tá? E aí, o segundo laboratório das 8h30 às 9h30. Muito bem? Por que tanto tempo, professor? Porque é o seguinte, como é o primeiro dia, a primeira aula, a gente está se organizando ainda. Então, eu tenho que acessar muito material e eu tenho que ficar com o portal aberto para poder passar essa informação para vocês. Então, eu estou me organizando ainda. Estou com 2 telas dando aula aqui para vocês, tá? Estou sentindo falta de uma terceira, porque talvez seria bom eu ficar com um programa aberto em cada uma para poder organizar melhor isso aqui. Mas eu vou dar um jeito, não se preocupem com isso. A única coisa que eu quero que vocês estejam preocupados é acompanhar a aula, tá? Depois do laboratório, quem quiser, dá uma olhada no vídeo, porque o professor que está dando aula, o professor Adriano, lá da Croton, ele está dando aula em Java, usando o Eclipse para dar aula. Gente, a IDE é muito pesada, tão quanto o Visual Studio, ou talvez até mais. Mas é interessante vocês perceberem como as linguagens são parecidas, porque mudando alguns comandos, a execução é igual. Ela faz as mesmas coisas. Entenderam? Então, como que a gente vai fazer, então? Nessa aula de hoje, a gente vai fazer assim. Esse primeiro momento agora, eu estou explicando para vocês como vai funcionar. Na hora que a gente terminar aqui essa explicação, a gente vai acabar essa reunião, tá? Eu vou para o segundo link lá que eu coloquei para vocês, que é da atividade 1. Então, eu vou sair daqui, vou abrir aquela sala e todos que estão aqui vão para lá, certo? Vou admitir todo mundo e aí a gente começa a realizar a construção do exercício. Eu vou mostrar para vocês como o exercício está publicado. Ele está publicado lá no GitHub, tá? E o enunciado dele está todo lá. A gente vai acompanhar aquele enunciado, criando o código que ele está pedindo para a gente fazer. Tá certo? Que mais que eu preciso explicar para vocês? Bom, então, que fique claro. Esta aula aqui, esse primeiro tempo, eu estou usando para explicar como vai funcionar o esquema. Ah, professor, mas a gente não tinha que ter aula de teoria? Teria, mas
eu encerrei a teoria na aula passada, tá? Então, tudo o que estava programado de teoria para programação orientada a objeto foi encerrado na aula passada, tá? Então, a aula de hoje, a aula de amanhã, de amanhã não, da semana que vem, e a aula, deixa eu confirmar só, porque a nossa prova vai ser dia 15 de junho, segunda-feira, tá? Então, nós temos a data de hoje, nós temos a data, nós temos hoje, dia 25, nós temos o dia 1º e nós temos o dia 8 para nos prepararmos para a prova. Então, nós temos 3 encontros. Hoje a gente vai fazer a atividade 1 e 2. No próximo encontro, dia 1º de junho, nós faremos a atividade 3, 4 e 5. E no dia 8, nós faremos a atividade 7, 5, 3, 4, 5? E no último, 6, 7, 8. Isso se as atividades de 5 a 8 estiverem liberadas. Então, por isso mesmo, a gente só vai fazer 2 hoje. Porque se chegar dia 1º de junho, as atividades de 5 a 8 não estiverem liberadas, o que eu vou fazer? Eu vou dar a atividade 3 e a atividade 4, e aí esses 4 exercícios servem de revisão, tá? Essas 4 atividades servem de revisão para a nossa prova, porque nelas está contido todo o conteúdo da disciplina. Excelente oportunidade para quem saiu mal na prova N1, saia bem agora na N2, porque é óbvio, a N2 ela é prática, tá? Vai cair muita prática. Aplicação de conceitos na prática. Como que cria uma instância? Isso é um relacionamento de herança. Polimorfismo significa isso em código e assim por diante. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Fale agora, por favor. Aproveita esse momento. Nenhuma dúvida? Todo mundo entendeu certinho o que tem que fazer? Muito bem. Então, nós faremos o seguinte. Eu vou apresentar para vocês como estão as coisas no portal e como estão as aulas, tá? Eu vou compartilhar a minha segunda tela e vou mostrar para vocês como estão as aulas, tá? Vocês estão vendo aí a apresentação da primeira aula, tá? Da aula prática número 1. Os slides que o professor Adriano usa para explicar, tá? Alguns conceitos que nós já conhecemos, como atributos, métodos construtores, get e set. Em Java é diferente de C#, nós já sabemos disso, tá? Java, cada get e set é um método. É diferente do C#, que trata get e set de uma forma um pouco diferente, tá? Mas, dadas as devidas proporções, dá para entender bem como é que funciona. Beleza? O que mais nós temos aqui? Bom, ele não se perde muito explicando Java. Na verdade, ele vai direto para a parte de programação. Tá? Então, o primeiro exercício que ele desenvolve é um programinha com um menu de opções que faz média aritmética e média ponderada, né? E depois pergunta se você quer sair. Então, ele fica rodando esse menuzinho, né? Ele não... estranhamente, o programa dele não usa o while ou for para fazer isso, tá? Ele não tem um while aqui que fica rodando. Você roda uma vez, ele vai perguntar uma ou outra, você digita, ele faz aquilo que você está mandando e depois ele sai, tá? Não sei se isso é falha de lógica ou é o... Nós iremos até talvez um pouco além, tá? Talvez eu coloque um while aqui para controlar esse menu, a exibição desse menu, tá? Quer dizer, nós já estamos indo além do que a aula prática permite. O que mais? Aqui ele explica, né? Como vai ser feito. Eu vou mostrando isso para vocês de acordo, tá? De acordo com o que a gente vai fazendo, a gente vai olhando aqui. E na etapa 2, ele faz um programinha que ele chama de Syscad.
SysAcad, desculpe. SysAcad, tá? Nesse SysAcad, ele usa duas coisas distintas, né? Ele usa... isso que ele chama de TDA são tipos de dados abstratos. Não sei por que ele não chama de classe, mas tudo bem, tá? Entenda, então, TDA como sendo classe, tá? Então, a classe aluno, ela foi organizada da seguinte maneira, olha só. Ela tem uma classe, né, e tem as propriedades matrícula, nome, CPF, telefone fixo, telefone celular e endereço. Aí, endereço é uma classe associativa, né, que aponta para outra classe, né, olha, ó. E nessa outra classe, endereço tem logradouro, número, complemento, bairro, cidade e UF. Tudo bem. Aí ele tem duas operações, que é solicitar diploma e verificar pendências. Muito bem. Aí ele vem para essa outra etapa aqui, que são os outros requisitos que ele fala, né? Todos os atributos devem ser privados, adiciona um método construtor sem parâmetro, adiciona um método construtor que possibilite inicializar os atributos matrícula, nome e CPF. Implemente o get e o set e demonstre sua utilização. Estranho. Verificar pendências? Não sei o que ele está querendo dizer aqui. Eu vou dar uma olhadinha no vídeo lá para ver o que ele está querendo dizer com isso. Tá meio... tá meio nebuloso esses requisitos deles aqui. Mas não tem problema, não. Eu dou uma verificada antes de começar a segunda aula, eu verifico o que ele quer, tá? Mas já vou adiantar para vocês que isso aqui, ó, é muito simples de fazer, tá? Esse programa é muito simples de fazer. Esse programinha aqui também, esse segundo, também não é difícil de fazer. Eu só tenho que verificar o que ele quer aqui, tá bom? Então, beleza. Esse material aqui que eu tô mostrando para vocês está disponível lá no AVA, tá? Se vocês entrarem no AVA do aluno, vocês vão no portal do aluno para PO1, vocês vão achar lá em aulas práticas, vocês vão achar esse menu aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês, tá? Vocês vão achar esse menuzinho aqui, tá? F11. Olha só, aqui você tem aula prática, tá? Eu posso ver, porque o professor pode visualizar esse conteúdo que está faltando aqui, ó. De vocês vai aparecer esses 4, mais esse vídeo aulas práticas, vídeos aulas práticas, tá? Aqui dentro tem os vídeos, ó, 1, 2, 3 e 4, que é exatamente passo a passo o que ele deve fazer para resolver aquelas questões, tá? Eu já verifiquei e o material que ele propõe aqui, ó, deixa eu voltar aqui aqui. Deixa eu voltar aqui. Ele aqui, no final da apresentação do PDF, ó, ele coloca, desenvolva atividade disponível em... Tá vendo esse endereço aqui? Lá no GitHub? Então, eu dei uma olhadinha... Cadê o GitHub? Aqui. Eu dei uma olhadinha no GitHub, tá, ó. E, gente, é o mesmo exercício, ó. Média ponderada, aritmética, média ponderada e sair. No 2 aqui, ó, aqui ele tem o checklist, ó. Desenvolve o código, compila o projeto, tá? Não, também não explica. Eu vou ter que olhar o que ele quer aqui. Eu não entendi bem. O que significa esse solicitar diploma e verificar pendências, tá? Eu vou ver o que faz isso aqui, se é que isso aqui tem que fazer alguma coisa. Tá? Mas, ó, eu só queria demonstrar isso para vocês. O que tem lá no GitHub é a mesma coisa que tem aqui, tá? Que ele está explicando passo a passo o que fazer. Beleza? Então, acesse o portal, olhe o conteúdo do AVA. Eu vou dar uns minutinhos para vocês, tá? O segundo tempo começa às 7h30. Eu vou dar uns minutinhos para vocês. 7h30 eu já vou estar lá no segundo tempo, esperando vocês, tá? E a gente vai fazer essa aula aqui em C#, tá? Vocês, quem quiser fazer um comparativo, assiste o vídeo, mas o vídeo é em Java, tá? Mas é bom
aqueles que estão curiosos para saber como é que funciona, tal, tem uma noção de programação e quer evoluir um pouco mais. Você fala, qual que é a analogia com Java? Será que é tão parecido assim e tal? Então vocês vão poder verificar direitinho essa analogia, tá? Saber exatamente o que eles têm de parecido ou diferente e tal. Vocês vão perceber que eles são muito parecidos, tá? Já começa por aí. Muito parecidos mesmo. Tá bom, gente? Então, eu espero vocês daqui a pouquinho, no segundo tempo da aula, para a gente resolver a primeira rodada de exercício, tá bom? Beleza? Até lá!